E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Vamos aqui para uma entrevista bem legal com a Noemi Pinheiro, aprovada na PGF, aluna nossa aqui do Revisão PGE, imagino que aluna de outros cursos, enfim, com outras leituras, outros estudos também. E o que interessa para a gente aqui é o seguinte, nós vamos agora, aí nesses próximos minutos, próxima hora, falar com a Noemi e entender como ela estudou. Esse é o nosso objetivo aqui, sabe? O nosso objetivo aqui é bem simples, é esse mesmo. A gente sabe que ela estuda desde 2019, então ela é alguém que veio com a bagagem boa, alguém que deve ter muitos acertos, senão não estaria aprovado na excelente carreira da Procuradoria Federal, mas também deve ter erros, também deve ter coisas que ela faria diferente, enfim. O que a gente vai fazer aqui é entender como ela estudou para chegar até aqui. E a partir disso, espero eu, você que está aí assistindo a gente, pode também tirar algumas conclusões, de repente tirar algum método bom para você, enfim. Todos nós aqui temos ideias sobre como estudar melhor. Já a convidei para participar aqui com a gente dessa live, justamente para a gente entender como ela estudou. Enquanto ela aceita o convite aí, já vou falando aqui para todo mundo quais são nossas regras, vamos dizer assim. E a nossa regra aqui é o seguinte, não vale ficar puxando o saco do Revisão PGE, é meio que isso. A ideia é entender como ela de fato estudou, tá? Então, se nesse meio tempo ali, para entender como ela estudou, ela tiver que indicar um outro curso qualquer, pode indicar, não tem problema algum. Se tiver que criticar algum curso nosso, lá eu fiz um curso de segunda fase com vocês e os assuntos cobrados não tinham nada a ver com o concurso. Pô, pode falar também, enfim. A ideia que de fato é entender como ela estudou, não é fazer propaganda do Revisão PGE. Embora a gente esteja no perfil do Revisão PGE, mas a ideia dessa live é de fato entender o que aconteceu com ela para ela chegar até aqui. Ah, agora sim. E aí, Noemi, tudo bem? Ai, meu Deus do céu. Rapidinho, René, porque eu não sou muito boa com isso. Pode ficar tranquila. Tá, deixa eu posicionar aqui. Pelo computador eu consigo aceitar ou é só pelo Acredito celular? que não. Acho que não dá para Né? fazer live de Instagram pelo computador. Por essa pergunta, a gente já saca que você é uma pessoa que estudou bastante nos últimos anos, sabe? O que é ótimo. E é justamente isso que a gente quer saber aqui. A gente não está interessado na sua habilidade com o Instagram. A gente está interessado na sua habilidade para estudar. Porque, enfim, você não teve resultados banais. Ser aprovado na PGF é gigante. Eu até faço ideia, assim, porque às vezes, quando a gente passa no concurso, a gente estuda tanto para chegar lá, que a gente nem tem noção do quão difícil, do quão grande é o que a gente fez. Eu não sei se você tem essa noção, mas é gigante, cara, sabe? Você, enfim, daqui a alguns meses, ano, não sei, você vai estar numa das melhores carreiras do Brasil, assim, sabe? Pô, é sensacional, cara. Parabéns de verdade. Obrigada. Nossa, eu acho que vou passar vergonha aqui, porque eu estava procurando no computador como colocar para entrar ao vivo. Enfim, se eu cometer algum erro durante a live, eu já peço desculpas de antemão. Não, fique tranquilo. Inclusive, seu áudio tá bom, tá tudo certo aí. Pode ficar de boa. Ó, a Vitória falando que treinou com você para oral. Show de bola. Nossa, treinou. Eu acho que do pessoal do Revisão, que também fez curso, né? A gente conseguiu fazer um grupinho bem legal para treinar online. Isso aí. Então, eu acho que isso ajudou bastante também, né? Eu não conhecia muita gente, assim, de concurso. Então, eu acho que o Revisão me ajudou bastante em conectar também com outros concurseiros, pegar dicas de estudos e entender também as minhas dificuldades, né? Vendo também as dificuldades dos outros. Show, é verdade, isso funciona mesmo. Só respondendo a pergunta aqui, a Kathleen perguntou se vai ficar gravada, tá, Kathleen? É que assistir ao vivo é mais legal, porque você pode fazer pergunta aqui para Noemi e tudo mais. Vamos lá. Primeira pergunta, e eu já peço desculpas por isso, porque eu já te encontrei ao vivo, mas eu sou péssimo com o nome das pessoas. É Noemi ou é Noemi? É o segundo, é Noemi. Noemi, tá ótimo. Isso. Então. E o Renério também, né? Eu tô falando certo. Não, tá certo. Tá certo. Eu fui no YouTube confirmar, eu abri um vídeo do Revisão só para confirmar se eu tava falando certo. Tá certo. Da hora. Então, bora. Ó, eu quero saber o seguinte.
Na chamada lá do Revisão, falou que você começou a estudar em 2019. Eu não sei, eu acho que foi a Dani que falou contigo, né? Então acho que você deve ter falado isso com ela. Mas eu quero saber até antes disso, tipo, como é que foi sua faculdade, assim, sabe? Você estudou bem já durante a faculdade? Você levou a faculdade meio nas coxas e foi estudar depois? Como é que foi já esse bem no começo, assim? Entendi. Então, eu sempre, mesmo desde antes da faculdade, eu sempre fui uma pessoa que tinha essa rotina de estudar muito, né? Na Legal. pegada do vestibular, eu lembro que eu estudei bastante. Eu sou de Uhum. Minas, mas eu morei no Amapá a minha vida inteira, praticamente, No sabe? Amapá? No Amapá, Que legal, cara! Pois é, meu pai é amapaense e minha mãe morava lá na época também. E aí, assim, a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre as regiões. E na época eu queria muito voltar para Minas. Então, assim, o ensino de lá, eu lembro que na época do meu ensino médio foi feita uma pesquisa identificando entre as melhores escolas de cada estado qual seria o ranking nacional. E o Amapá ficava em penúltimo lugar. Eu acho que na época a gente ganhava do Acre. Então, Pô, assim, sacanagem, claro. mas assim, o ensino lá era bem precário, mesmo em escolas particulares boas comparados com outros estados. Então, eu sabia que eu tinha que estudar. Eu via meus colegas estudando, principalmente quem queria ir para outro estado. Então, eu sempre tive um bom ritmo de estudos. Mas eu não sabia que eu queria concurso público. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fui para outros caminhos. Na época eu queria eu queria muito fazer um mestrado, dar aulas, fazer a Saquei. parte acadêmica. Então eu explorei bastante a parte da faculdade. Eu fiz estágio desde o terceiro período, Tá, fiz mas projeto você de fez extensão. faculdade onde? Eu fiz faculdade na PUC de Minas. Ah, PUC Minas, tá, entendi. Isso. Na época eu tinha passado na estadual, mas eu comecei a faculdade com 16 anos. Eu comecei muito nova, eu Caraca, comecei com 21. E aí, caramba. como eu fui para outro estado, Mas você concluiu o terceiro ano? concluí, eu sou um ano adiantada. Caramba, que legal. Pois é. E aí, com 16 anos, a UENG, né, que era que eu tinha passado na época, ela era interiorizada, então minha mãe não deixou, a gente preferiu ficar em BH mesmo, que é onde eu tinha família. Mas aí eu fiz Sim, na PUC, e a PUC tem muito esse viés sim, teórico. sim, Então, sim. eu fiz projeto de pesquisa, projeto de extensão, dei monitoria, participei de diretório acadêmico, fui representante de turma, fiz intercâmbio para Ó, a que Universidade de legal. Coimbra na época. Mas, assim, para concurso, eu não estudei nada, eu saí muito Uhum. crua. E para advocacia também, sabe? O que é uma coisa que eu sinto muita falta e que eu percebo de outros colegas, que talvez se eu tivesse essa perspectiva desde o início, a minha trajetória teria sido um pouco mais fácil. Até, René, olha que engraçado, o revisão, eu demorei um tempão para descobrir o revisão, você acredita? Eu tinha mais uma certa noção desses cursinhos mais genéricos, né? Mais específicos para a procuradoria, eu não sabia. Eu sou aluna do passaporte, né? Uhum. Mas eu sou aluna do passaporte desde esse ano. Então, também é uma coisa que eu me Ah, você já arrependo comprou em bastante. 2023? Comprei no início do ano, 2023. Legal, Início, legal. meio, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Mas, assim, também é uma coisa que eu me arrependo, porque eu acho que isso de direcionar para o curso específico, a área específica, é muito importante, né? Nossa, eu já estou me perdendo nas informações. Mas, enfim, na época da faculdade eu não estudei nada, eu saí muito crua, eu foquei em outras perspectivas, que não o concurso. Uhum. Então, eu não aproveitei. Eu formei em fevereiro de 2019. Foi a época da minha colação de Tá. grau. Mas aí quando você se formou, você já falou assim, eu quero concurso, ou você ainda foi fazer outra coisa, advogar, Nossa, eu enfim, não sei tinha nem lá. noção do que eu queria. Eu estava muito perdida. Eu sempre soube que eu quis direito. Mas aí eu tentei Tá. advogar, não deu muito certo. Eu tive muitos problemas no início. Eu tive alguns problemas familiares na época também. Foi uma época muito difícil para começar a estudar, sabe? Os meus pais adoeceram na época. Meu pai acabou. Quando eu comecei a estudar para cursinho, meu pai estava se curando de um câncer. Então foi uma época Nossa. muito difícil. Minha mãe também sofreu um AVC e aí ela teve que passar por vários procedimentos cirúrgicos.
Então, foi uma época muito difícil para mim. Eu comecei a estudar no meio de 2019, Tá. mais ou menos estudar focada mesmo. E aí, nessa trajetória, eu não peguei nenhum cursinho específico, eu fiquei só com leitura da lei seca, resolução de questões e alguns vídeos no YouTube. Entendi. Eu fazia basicamente isso. Ah, tá. Aí você não foi estudar por livro também, assim. Então, tipo, você não tinha, tipo, essa é meio que ideia que a gente tem hoje, assim, de formar uma base e tal. Você não foi por essa, assim. Eu acho que eu já tinha uma certa base teórica Da boa, faculdade. sabe? Por causa da faculdade. Então, na faculdade, a gente estudava muito por livros. A biblioteca da PUC era ótima. Só que eu não sei, eu não gosto muito de livro para concurso. Eu acho livro legal para você pesquisar, para mestrado, né? Mas particularmente para concurso eu não gosto. E aí eu fui nisso, eu fui letra de lei, porque eu percebi que o meu vademecum eu praticamente não utilizei durante a época da faculdade. Sim. Só para OAB mesmo. Também não fiz cursinho para OAB, estudei sozinha. E aí foi isso. Isso e resolução de questões, né? Que aí era basicamente o que concursos. E aí, em 2019, o que eu pensei? Eu quero passar rápido em alguma coisa. Sim. Algum concurso básico, porque, tipo, pô, acabei de formar, tô desempregada, meus pais não estão bem, né? Então eu tenho que conseguir alguma coisa rápida. O que eu vou fazer? Concurso para nível médio não dá para mim, porque eu sou péssima em matemática. Então, assim, já cortei isso. Falei assim, raciocínio lógico, informática, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Então, eu peguei alguns de procuradoria. E eu nem queria procuradoria. O que eu queria era magistratura no longo prazo e procuradoria de início. E aí eu comecei a fazer alguns concursos pequenos de procuradoria em Minas mesmo. E aí, na época, eu tive até um desenvolvimento... Hã? Ah, tá. Não, eu ia falar porque teve contagem, eu acho, no começo de 2019. Foi o meu primeiro concurso. Aí foi meu primeiro concurso. E nele, eu tinha um mês de estudo. Eu tirei 72 na prova, não consegui. Porra, foi bem demais. Sim, eu fiquei surpresa também. Por isso que eu falo, essa questão do básico, às vezes funciona. Eu tive mais dificuldade de sair desses 70% do que conseguir chegar lá. Entendi. Enfim, consegui essa margem de 72, mas não passei para a segunda fase, porque eu acho que a nota de corte foi bem alta lá. Acho que Foi, eu não lembro não, mas foi alta. Sim, então não consegui. Aí depois eu falei assim, eu acho que região sudeste tá muito difícil. Eu vou procurar, dependendo, voltar para o norte. Sim. E aí eu fiz um concurso no Acre, que foi em Plácido de Castro, que fica perto. Nossa, você foi longe, mano. Eu já era do norte, né? Eu morei, minha vida inteira no Amapá, eu conheço muito bem o Pará, então eu fui para lá. E aí eu passei. Na objetiva, eu fiquei em primeiro lugar, aí depois caí na discursiva e passei. Só que o concurso, eu sou... René, a gente vai ter... aqui, a nossa live vai ter... Não faça isso e preste atenção nesse tipo de coisa. E azar. O concurso deu o maior problema, veio o Tribunal de Contas, aí tiveram questões orçamentárias. Eu judicializei também o concurso e até hoje eu não consegui assumir lá. Caramba! Era procurador mesmo, PGM. Era procurador, PGM. E pagava bem, sabe? Eu acho que era tipo uns 8 mil, mais ou menos, tinha honorários. Enfim, era um concurso que eu não teria problema. Aí, beleza, fiz esse, depois eu fiz para analista jurídico de Betim. Aí passei também, só que minha classificação foi mais embaixo. Fiz também, na época, eu acho que teve Cabo de Santo Agostinho, que é perto, eu acho que é perto de Recife. E aí eu lembro que eu fiz 45 em 50. Eu liguei para minha mãe falando assim, mãe, vou para a segunda fase e tal, sei lá, tô muito feliz, que sei lá o quê. A nota de corte foi 48 em 50. Eu lembro disso, cara. Eu lembro. Foi um absurdo total esse concurso, assim. Eu lembro dessa época. Não, minha cara foi, tipo assim, no chão, né? Tipo, já tinha que ligar pra minha mãe, pro meu pai, que sei lá o quê. Os meus amigos, porque eu conhecia muita gente do Nordeste, né? Os meus amigos corrigiram o meu gabarito pra mim e falaram assim, Noemi, você tá na segunda fase. Enfim, não deu certo. Aí eu fiz também para procurador da Assembleia Legislativa do Amapá, fui para a segunda fase.
e Legal. fiz para advogado do CREAS, que é o cargo Sim. que eu assumi no interior de Minas. Aí do Uhum. CREAS, não é CREAS de engenharia, é Centro de Referência Especializado em Assistência Social do município. Nossa. Então eu mexia De com causas... que município? Ou é um São órgão Sebastião do estadual? Paraíso. Não, era Ah, municipal. municipal mesmo. Aí lá a gente mexia com causas de média complexidade para cima. É parecido Entendi. com o SUS, só que no âmbito da Tá, assistência social. Aí entendi. eu fiquei lá, isso foi 2020. E 2020 teve a pandemia. Pandemia. Depois que eu assumi esse concurso, eu não consegui estudar mais, praticamente, sabe? Eu tive muita Uhum. dificuldade. Eu estava Isso mais ou menos acontece mesmo. 400 quilômetros de BH? casa, né? Longe da minha família, do meu namorado, de praticamente todo mundo. Então foi uma época bem complicada. E eu não conseguia viajar para fazer concurso, Tá. porque na época da pandemia, assistência social foi considerada uma atividade essencial. Então, Hum, eu trabalhava de manhã, se eu fosse viajar à noite, eu teria que chegar de manhã, eu não conseguia. Então, essa parte de 2020, 2021, esses concursos grandes, eu não consegui fazer nenhum. E aí, na entendi. época, eu continuei estudando, não no mesmo ritmo, mas era mais, de novo, lei, questões, e eu estudava pelo estratégia na época, que é o que eu Entendi. considero um concurso, um cursinho mais genérico, né? Que ele Uhum. tem para todas as áreas, não é focado Sim. para uma específica. E aí, em 2021, eu voltei foi quando os concursos voltaram, eu voltei a tentar estudar. Só que aí, coisas que colegas que estão assistindo não façam, pelo amor de Deus. Eu Ah, falei, eu vou mudar, eu quero magistratura, eu vou tentar magistratura, eu ah, vou mudar de entendi. área, eu vou focar em magistratura, que era o que eu queria. Sim. E aí, assim, 2021 e 2022, início até meio do ano, foi Magis, o que eu Tá. estudei, não era procuradoria. E aí eu estudava pelo estratégia. Nesse período, Uhum. eu fiz a Assembleia Legislativa do Amapá segunda fase, não passei, Tá. não fiz nenhum cursinho específico para a segunda fase, me arrependo demais também. Eu acho que Uhum. isso é eu tô falando muito, né? Não, tá ótimo. Manda bala. Tá bom. Mas eu acho que assim, isso é um adendo, sabe? Se você tem condições para arcar com isso de um cursinho específico para a área que você quer, faça. Porque Legal. isso de estudar sozinho é bom para criar, às vezes, uma base, ou então para quem já está em um nível mais avançado. Mas eu não Uhum. recomendo. Então, é uma coisa que eu não faria. Aí eu fiz esse da Assembleia Legislativa, não passei não fui aprovada, né? Reprovei na segunda fase e fiz um de Tatuí Prev não, Manaus Prev. Ah, eu lembro quando saiu Pois esse. é, eu fiquei em segundo lugar na Objetiva em Manaus Prev. Também Pô, estava super feliz. pô, você Aí era boa de objetiva, não? de Objetiva eu sempre fui boa. Eu sou ruim em discursiva. Aí discursiva, Engraçado. eu É. fui bem na discursiva e na peça eu zerei a peça. Aí Putz. que começa. É aquela coisa, eu acho que quando a gente pensa demais, você erra. No Ah, tem enunciado, isso. Tem isso. constava para a gente ajuizar a medida judicial cabível ou oferecer parecer, caso entenda que não é cabível. E aí lá Uhum. era um caso que era contrário à tese da Fazenda. Então, o que eu pensei? Eu não vou oferecer a medida judicial, eu vou falar que, olha, o ideal é a gente tentar transacionar, ou então pela via administrativa e tal, e ofereci parecer, zerei. A menina do primeiro lugar também zerou, ela também colocou parecer. Então, não fui só Putz. eu. Aí, beleza. Depois disso, falei assim, não quero mais procuradoria, vou voltar para Magis, que é o meu foco. E aí, 2021, estudei focado para Magis. 2022, eu fiz TJP, que era onde eu morava, né? Já tinha morado lá. Falei assim, vou Sim. voltar tem família, vou voltar para lá. Aí eu fui para a Nossa, segunda apareceu alguém fase. aqui que te conhece da época de Macapá, cara. Já eu que jogava, A então. Juliana. Pois é, aí eu fiz TJP Uhum. e fui para a fase de discursivo e sentença. E Tá. assim, TJP foi, eu acho que teve algum problema que
tiveram que mudar a data, então eu perdi praticamente o primeiro e segundo semestre inteiro de 2022 aprendendo a fazer sentença, que eu não sei fazer até hoje, então não aprendi nada, pra falar a verdade. E aí, foi aí nessa fase que eu percebi, também não é Magis. Não é isso, sabe? Esse negócio de dosimetria da pena, um sexto, um oitavo, 3 réus, sei lá o que, não dá pra mim. Vou voltar pra procuradoria. Eu voltei pra procuradoria, eu fiz um concurso em um município que fica perto de Marabá. Aí eu passei nesse concurso, mas também deu problema. Caramba, mas que azar, hein? Não, eu tenho muito azar, René, sério. Muito azar nesse concurso. Também vou ter que judicializar, provavelmente. E aí depois eu fiz PGDF, que foi o primeiro concurso grande de procuradoria. Não deu, mas eu não tinha estudado nada para o PGDF, né? Eu estava em Magis. Aí Sim. depois eu fiz mais um município no interior de São Paulo, passei também, mas a minha classificação foi tipo 6º lugar. Então lá eu não estava dentro das vagas. Sim. E depois eu fiz PGE Pará. Falei assim, pronto, eu quero o norte, né? Eu já tô nesse foco do norte. Fiz PGE Pará, passei para a segunda fase. Aí eu fiquei o segundo semestre de 2022 inteiro nisso de segunda fase. Eu já sei que eu já zerei peça, que eu sou ruim em segunda fase, então vai ser isso. E aí eu comprei o cursinho do revisão para a segunda fase da entendi. Foi a primeira vez que você foi nossa aluna? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. E eu gostei, achei muito bom, gostei dos feedbacks, né, que vocês davam e vi que eu precisava de um cursinho direcionado, que não dava mais para continuar com... Assim, eu gostava do cursinho que eu estava fazendo antes, mas eu precisava de algo focado para a procuradoria, né? E o que eu estava fazendo não era nessa vibe. E aí eu fiz o do revisão, gostei bastante, passei para a prova prática, né? Porque aí a PGE Pará ela foi dividida em 2 discursivas e 2 provas práticas. E foram pouquíssimas pessoas para a prova prática. Eu foquei, estudei, peguei casos do Pará, né, e tal. E aí, na prova prática, a prova foi anulada. Então, assim, eu tinha ido bem na primeira prova prática, inclusive foi uma cautelar, sabe? Uma galera tinha errado, o examinador... Ainda bem que você passou na PGF e agora a gente pode dar risada disso, né? Não, eu falo, cara, meu Deus tá do louco. céu, é uma coisa incrível. Tipo, se eu for fazer algum concurso, por favor, não façam, porque assim, a é muito grande. E aí anularam o concurso. Anularam essa fase específica e aí eu tive que fazer de novo. Nisso, a prova veio impossível. Eu não sei o que foi que rolou com os examinadores. Enfim, para mim foi uma prova muito, muito, muito difícil. E aí eu não consegui. E essa prova ela terminou em dezembro de 2022. E tinha Minas. Eu sou de Minas, eu sou de BH. Minas sim, é a maravilhoso. Minas. Verdade. Eu sou de Minas. Eu morei lá no Amapá por muitos anos, mas eu sou mineira. E aí, então vou ter que dar um jeito de, tipo, em 2 semanas, aprender o que a FGV gosta. Aí eu peguei de novo, questão. Aí eu fiz Santa Catarina antes. Santa Catarina, eu acho que eu fiz, tipo, 62, alguma coisa assim, que foi uma nota baixa, não deu. Falei assim, puta merda, o que eu vou fazer? Minas é na semana que vem. Não vai dar. Aí eu fiz Minas e tirei 75. Olha como é que são as coisas, né? Tipo, de uma semana... Aí eu fui para a segunda fase. De uma semana para outra, que a nota de corte foi 70. De uma semana para outra, eu consegui aí o quê? Eu sou boa de matemática, então... 13 pontos. 13 pontos. Não, nota varia mesmo. É isso, assim. Por isso que às vezes eu vejo o pessoal meio desesperado. Eu fiz 60 na PGE Sergipe. Cara, não quer dizer nada. Sim, de repente foi só um dia ruim, ou de repente foi um dia bom, você nem merecia os 60, sabe assim? Tipo, uma nota só no... Mas eu acho que isso de provas anteriores influenciam muito a gente. Então, se eu puder dar um outro conselho, não se deixem levar por derrotas, sabe? Eu tinha acabado de sair da PGE Pará, recebi na semana a notícia de que eu não tinha passado, eu zerei também a peça prática. Putz. E foi a DPF, a peça na época. Que foi a que reprovou todo mundo lá, né?
foi quem reprovou todo mundo. Só que assim, na questão tinha, na condição de procurador do Estado, ofereça peça judicial cabível. Na condição de procurador do Estado, eu não posso oferecer uma ação de controle concentrado. Então, na minha cabeça, isso era uma pegadinha. Faz sentido. O raciocínio faz sentido. E o caso em questão era um caso prático do Pará, que eu já tinha lido. Eu falei assim, não, vou entrar com reclamação, porque eu sei que já existe essa DPF no Pará, entrei com reclamação, zerei. Então, assim, discursiva é realmente o meu ponto fraco. E aí, Minas, eu fui... Santa Catarina, eu fui, assim, muito triste e tal. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Todo esse tempo de estudo, de dedicação, não tá rendendo nada. Mas aí fiz com essa mentalidade pessimista, não deu certo. E Minas, eu já falei assim, não, Minas é minha casa, eu vou pra lá e tal, vou tentar e vai dar certo. Aí eu fui pra segunda fase. Legal. Só que na época, eu também estava estudando para a segunda fase de Porto Alegre. Eu fiz Porto Alegre também por fazer, que foi em outubro. E aí consegui ir para a segunda fase e estava estudando para Minas e segunda fase de Porto Alegre. Aí eu fiz segunda fase de Porto Alegre mais ou menos em janeiro de desse ano, 2023. Aí consegui, Porto Alegre eu tô aprovada lá. E Minas, eu não consegui ir para a prova oral. E Minas, a peça foi a DPF. Eu fiquei com tanta raiva dessa peça que eu decorei. Antes de entrar na prova, eu estava com o meu manualzinho, eu não tenho aqui, de peças práticas, e eu tinha lido a DPF. Então, a parte estrutural toda, eu fechei. E quando eu cheguei na prova, eu falei assim, pronto, isso aqui é um sinal de Deus na minha vida, de que essa é a minha prova. A DPF, PGE Pará, eu zerei a DPF. Essa daqui eu tenho que dar certo. Mas aí não era um sinal de Deus, era coisa da minha cabeça também. A peça da DPF. Mas assim, não consegui ir para a prova oral. Eu tirei uma nota boa, mas as notas foram muito altas para a galera da prova oral, então não deu certo. Nesse meio termo eu fiz um outro concurso municipal pequeno, fui aprovada também, mas cadastro reserva, que foi o da Campiprev. E aí fiz Espírito Santo, fui para a segunda fase do Espírito Santo também. Na segunda fase não consegui ir para a prova oral. E fiquei muito triste. E aí vem de novo essa questão do momento. Eu recebi a resposta do Espírito Santo e de Minas na semana anterior à AGU. E eu não tinha estudado para a AGU, eu estava estudando para estadual, estava estudando para Minas, para Porto Alegre, para Espírito Santo. Eu não estava estudando para carreiras federais. E aí eu falei assim, de novo, puta merda, eu devo ser muito ruim. Tipo, eu já estudo desde metade de 2019 e eu simplesmente não consigo passar para a prova oral. O que está acontecendo? E fui para a AGU com essa perspectiva de, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, eu tô muito ruim e tal. E aí, obviamente, não passei na AGU. Só que aí, nas outras, eu já falei assim, não dá. Eu tenho que mudar a minha perspectiva, eu tenho que acreditar mais em mim mesma, vou focar aqui ao máximo possível em resolver questões da banca. E aí, de novo, questões da banca e letra de lei. E vamos que vamos. Aí veio o PGF, que... Nossa, René, eu tenho uma história, assim, muito legal com a PGF. Manda aí. Porque eu não estava aprovada na PGF na primeira fase, sabe? Foi nas anulações? Foi nas anulações. Que legal, eles cara. 4 questões. Eu aproveitei as 4 questões. Porra. Tipo assim, depois de tanto azar... Sim, às vezes tem que bater, pô. Eu aproveitei as 4 questões e fui para discursiva. E eu fiquei, assim, muito feliz. E isso me deu um pique para PFN. Eu falei assim, se eu conseguir PGF, eu consigo PFN. Eram 2 semanas, falei assim, vou focar. E aí fiz PFN e consegui ir para discursiva também. Legal. Nesse meio termo, foi aí que eu peguei o cursinho do revisão. O passaporte, né? Eu falei assim, olha, eu tô com várias questões de discursiva. Eu fiz Minas, salvo engano, não lembro agora. Ou foi Minas ou foi Porto Alegre com vocês também. Pensei assim, já tô gastando dinheiro com sei lá quantas discursivas. E eu gosto, aqui vai a propaganda, né? Mas assim, eu posso condensar todos esses cursinhos, todas essas fases que eu tô fazendo em um só. Então, para mim, valia muito a pena. E eu já dei prejuízo para vocês, inclusive, viu? Só para deixar claro. Que aí depois eu fiz
Eu fiz a discursiva da PGF, fiz PFN, aí fiz São Paulo, fiz USP. Porto Alegre eu peguei a prova oral também, mas eu peguei só... Eu Eu não não lembro. fui, porque eu Ah, não tá fui para esperando. Eu não lembro de Brasília. você Eu lá. peguei Ah, só o tá. material que tinha no site para os alunos Sim. do passaporte. Uhum. Aí pronto, e nesse meio termo ainda tinha Porto Alegre, né? Eu estava tentando conciliar as três. E aí eu fiz Porto Alegre, fiz um cursinho online e o do revisão. Mas não fiz nenhum presencial e treinava com uma amiga. Aí eu tirei 98 na prova oral de Porto Alegre. E Show. assim, bem surpresa. Mas também Uhum. aí que a minha sorte começou, né? Que coisas que são de Deus. Ah, O que caiu, eu li assim na semana anterior, tinha treinado com um amigo, tava com um conteúdo assim muito consolidado na cabeça, sim. sabe? Uhum. Então, é aquilo, né? Essa é Então, a sorte que o concurseiro bom dá, sabe? Tipo, você estuda, e aí você tem a sorte de cair o que você estudou. É sorte, mas não é sorte também, né? É isso é, não. mas assim, é uma mistura, né, de coisas. Sim, Mas eu acho sim. que foi a minha questão. De todas, eu realmente fiquei Show. muito feliz porque foi a minha questão. E aí, beleza, discursiva da PGF. Uhum. Em uma das questões, na hora de escrever, eu comecei a escrever a questão um na questão 2. Eu acho que eu fiquei muito nervosa e foi no terceiro dia. E aí, nisso, eu Sim. perdi 10 linhas escrevendo a Pô. questão errada. Eu já Eram desesperei. 30 lá, né? Eram 30. E foi a de tributário. Eu sabia a resposta. Sim. E eu falei assim, pronto, o que eu vou fazer? Não dá para eu desistir disso daqui. Eu sei que o nível da galera é alto. Vamos tentar. E aí, essa questão, eu fiquei com muito medo de riscar todas as 10 linhas. Então, eu Sim. coloquei, desconsidere linha 1 a 10 na prova e não risquei. Aí, eles zeraram essa minha questão por fuga ao tema. Nisso, Tá que pariu. zeraram, eu não aproveitei nada, René, foram 10 pontos a menos. Só que a minha sorte é que eu fui bem em outras. E Mas uma eu questão tava. que você sabia, né? Não, eu tinha respondido no meu recurso, eu coloquei lá, eu citei súmula e tal, foram 20 linhas, mas beleza. Só que eles colocaram fuga ao tema. Então eu zerei, eu não tive nem de português, eu não tive nada. Uhum. Aí eu imaginava, sabe, que essa questão fosse dar algum problema. Então eu tava. Nossa, fiquei muito mal. Falei assim, ai, que saco, não vai dar de novo, né? Sim. Meu Deus do céu. Mas depois foi lá e deu. Só que nisso eu fui com essa perspectiva pessimista de novo para PFN. Né? Eu falei assim, Uhum. pô, na discursiva da PGF eu acho que eu fui mal, a Sim. PFN é mais difícil ainda. E aí eu fiz a PFN. E na PFN, na peça, eu esqueci de colocar um tópico muito importante. E aí nisso eu perdi muito ponto. Muito ponto mesmo. Uhum. Ah, Ó, essas coisas só da tá vida. faltando você deixar o celular tocar na hora da prova, porque as outras coisas que podem dar errada, meio que tudo deu em algum momento, Não, né? tudo dá. E eu sei que eu sou azarada, então, tipo assim, eu vou pra prova, eu levo 10 canetas, eu só deixo uma na mesa, eu confirmo que ela não vai vazar. Eu Sim. olho o meu bolso umas 10 vezes pra confirmar que não tem nada. O meu celular eu coloco no modo avião, silencioso, tiro tudo. Porque eu sei que se tiver alguma coisa pra dar errado, vai dar, sabe? Comigo é assim. E aí eu já tava fazendo promessa, pedindo oração pra minha mãe, sei lá o quê. Eu já tava assim, Senhor, pelo amor de Deus, só preciso de uma, só preciso de uma. Sim. Aí, PFN, saiu o resultado da PFN. Eu precisava, no somatório das notas, eu precisava de um décimo. Um décimo no somatório das notas da P4, que foi a prova da peça. No somatório, tô falando errado, no somatório das notas eu tava dentro, para a prova oral. Tá, só faltava a mínima da P4. A mínima da P4. Tá. E aí, por um décimo eu não consegui a mínima da P4. Eu fui a única dos 375 que conseguiu a somatória das notas, mas não fez o mínimo em uma questão. Olha como é que eu sou, olha como é que são as coisas. E eu já tava assim, uma vírgula me colocava nessa prova, Sim. entendeu? Eu tava, Sim. meu Deus do céu. Mas eu já tinha tido o resultado da prova oral de Porto Alegre, tive também o resultado da prova oral da PGF, então eu tava assim, isso deve ser realmente a escolha de Deus para mim, né? Eu só preciso de uma, então vai ser PGF.
Só que eu estava estudando para PGM São Paulo também. Eu sou dessa, saiu prova grande, eu vou Não, fazer. tá. Esse é um mérito grande, isso, inclusive. Daqui a pouco a gente vai falar disso até. Saiu prova grande, eu vou fazer. Tô aqui, Isso né? aí. Tô aqui para isso, para luta. E minha mãe mora em São Paulo. Então, Tá. assim, eu tinha um lugar para ficar lá, né? Aí eu consegui ir para a Uhum. segunda fase. Na segunda fase também não deu muito certo. Passei, tô aprovada, mas minha classificação não tá muito boa. Tá. Aí fiz USP também, consegui ir para a segunda fase, tô aprovada na USP, mas minha classificação também não tá muito boa. E fiz PGE Pará. Aí fiz PGE Pará, passei Essa para a última segunda agora, que tá fase. tendo ainda, né? Isso, passei para a segunda fase, mas coincidiu com a data da oral da PGE. Ah, Então verdade. eu não pude comparecer. Sim. E aí eu falei assim, olha, eu vou focar todas as minhas fichas na PGF, tem que ser isso. Aí eu participei, né, do curso presencial em Brasília, do Sim, Revisão, vocês lembram de mim lá? sim, sim. E juntei com o pessoal que eu conheci nesse curso, né, para a gente tentar treinar online. Porque de Uhum. BH eu não conhecia ninguém que fazia, não tinha ninguém para treinar presencial. Sim. E aí começamos, a gente treinou assim bastante. Eu percebi quais eram as dificuldades que eu tinha. Eu lembro que no curso vocês também fizeram muitos apontamentos sobre a fala, sobre essa questão de gesticulação, de Uhum. pensar, de ordenar o tempo, de gravar palavras-chave. E eu Bom, levei muito isso. Vocês deram um caderninho, eu anotei. Eu falei assim, vou anotar esse negócio, né? O que eu legal. preciso. E fui seguindo os pontos, o passo a passo. Uhum. Nisso veio a PGF, fui bem também. Renata, para mim, eu acredito muito em Deus, sabe? Também para mim foi coisa de Deus, porque de todos os dias caiu o meu dia. Foi o meu dia. Eu falei assim, não é possível. A sorte agora tá vindo, agora tá vindo. Não, só uma curiosidade. A Camila falou que quer ser sua amiga, porque a sua energia é muito boa. Uai, Camila, vamos lá. Eu tô precisando de amigo agora também, porque eu fico com todos os meus amigos. Eu não falo muito da minha vida pessoal, sabe? Até essa live ela tá sendo uma certa surpresa para mim. São pouquíssimas pessoas que sabem de tudo isso que eu tô falando para Sim, você. sim. Basicamente só os meus pais mesmo. E amigos muito próximos, e mesmo amigos muito próximos, como são muitas derrotas, né? É bom que a gente prefere não contar. Tá, mas Então, aí beleza. Você eu não tava lá na conhecia. prova oral. Aí foi o seu dia. Como é que foi esse dia? Nossa, assim, começou ruim, porque na realidade eu fui a última do meu dia, então eu tive que chegar de manhã, eu não consegui dormir nada a noite inteira. Toda hora Imagina. eu parava e pensava assim: nossa, mas eu tenho que pegar a lei de licitações porque eu não sei isso. Jesus, mas a Constituição Federal tem isso, também não sei, vou olhar. Uhum. E aí, olha como é que são as coisas. Duas questões que eu tinha olhado na Sério? madrugada estavam na minha prova, não assim, direto, né? Sim, mas Mas tava a no questão, contexto ali. sim, o contexto. Então Que eu tinha massa. certeza do que eu estava falando. Sim. E aí, beleza, eu era a última do meu dia. Eu cheguei para minha prova, a minha examinadora tinha passado mal, uma das examinadoras. E Uhum. aí, como eu fui a última, os outros examinadores já estavam indo embora. E o que eu pensei? Eu tô aqui desde 7 horas da manhã, eles vão passar pro turno da tarde, que a minha examinadora passou mal. Aí eu já comecei a ficar nervosa, né? E a gente fica de frente para aquela porta, você só pode olhar para a sala, porque se você olhar para trás, eles entendem que é contato com outro participante e podem te desclassificar. Pô. Eu já tava assim, ó, com a perna, ó, toda bamba, tipo, meu Deus do céu, agora que vai me dar dor de barriga. E aí eu fiquei, eu acho que uns 20 minutos lá em pé, na frente da porta, segurando minha plaquinha. E a examinadora passou bem, mas foi o tempo que deu para eu respirar, entrar. Uhum. E eu já tinha pegado vários conselhos com o resto do pessoal, porque o meu também era o último dia, eu peguei na Sim. segunda-feira. E aí eu entrei sabendo que eu preciso organizar o meu tempo para dar margem para outras perguntas, outros questionamentos, utilizar palavras-chave, começar com início, meio e fim, né? E o mais sintético possível. Uhum. Palavras-chave, lei e tal. E não vou chegar lá e vou pegar as questões que tiverem na mesa. Também não vou perder tempo com uma leitura prévia, porque para mim o tempo era o principal. Eu falo muito, né? Você tá vendo, René?
E foi isso. Aí eu cheguei e vi a primeira questão. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu sei essa questão inteira. Você sabia primeiro? Eu sabia, foi CPI que caiu, sabe? Eu tinha lido Ah, CPI mas... na Constituição, então eu tava com tudo isso muito recente. E aí eu falei todas as características da CPI, enfim, falei tudo que precisava ser falado. Uhum. E aí fui para a próxima questão. A próxima questão, eu sabia também. Pô. Aí assim, eu falei assim, meu Deus do céu, isso daqui tá bom, vamos lá. Aí nisso eu já dei uma inspirada, né? E eu sei que assim, os examinadores, eu consegui coordenar muito bem o meu tempo. Os examinadores não fizeram praticamente nenhuma repergunta. E eu fechei a maioria das questões. A que eu não fechei foi de processo civil. E a de processo civil, eu não tive reperguntas, que foi uma tristeza. Porque eu tive tempo para responder. Então, e eu falei, excelências, fico à disposição para densificar a minha resposta ou esclarecer eventual obscuridade. E o examinador, não, falou assim, tá Passou ótimo, batido. me dou por satisfeito. Passou batido. E eu falei, após o final da minha resposta e no fim. Mas, enfim, que aí é esse o perigo de você ficar por último, né? Porque os examinadores, eles já estão cansados. Então, Tá de saco cheio já, né? super cansados. Segunda-feira, né, já tá, tipo, eu acho que era umas 2 horas da tarde, mais ou menos. A galera tá ali desde 7 horas. A examinadora passou mal. Então, assim, o meu problema foi esse, né? Que o examinador não me fez a repergunta. E aí, no final, a de CPI, a examinadora também não tinha me feito repergunta. E eu lembrei de uma dica que vocês deram no revisão. Eu tinha ainda uns 3 minutos para responder. E eles falaram assim, olha, candidato, você pode reler as questões, né? Você ainda tem 3 minutos. Se você quiser falar mais alguma coisa, fale. Aí eu peguei a do CPI, falei assim, o que eu tenho mais familiaridade e falei mais algumas coisas. O senhor acredita que o que eu falei no final desses meus 3 minutos e não foi reperguntado, estava no espelho? Cara, acredito. E não foi reperguntado. Então, E assim... foi uma dica que vocês deram, de aproveite os seus 25 Sim, minutos. com né? certeza, com certeza. E aí, depois quando eu vi o espelho, eu falei assim, meu Deus do céu, ainda bem que eu falei isso. Não me dei por satisfeita, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz. Depois foi isso. E eu ainda fiz mais um outro. Aí eu fiz PGM Parauapebas, que foi suspenso agora por suspeita de fraude. Provavelmente eu ia para a segunda fase, mas foi suspenso por suspeita de fraude. Eu vou dizer uma coisa. Continue estudando, porque ainda está em tempo de suspender e anular PGF, viu? Porque nesse seu pé frio aí, cara... Não, mas eu ainda tenho mais um ano aí de passaporte. Vamos lá, São Paulo, Rio Grande do Norte, ainda estou estudando, né? Vamos que vamos. Mas eu tenho azar em concurso, viu? Eu falo, se eu for fazer algum concurso, fiquem de olho, porque a USP também suspenderam umas 3 vezes. Adiaram, né? Suspendeu, aí depois remarcou a primeira fase, sim. Isso. Então, assim, se eu for fazer algum concurso, fiquem de olho, porque a probabilidade de dar alguma coisa errada é muito grande. É grande. Tá. Eu vou falar uma coisa que eu acho que é um mérito grande seu, sabe? Mérito de verdade, assim. Você é muito destemida, assim, cara. Isso é legal. Isso é bem legal para fazer concurso. Você já começou a fazer prova logo no começo, sem saber como é que você tava de verdade, assim. E foi fazer concurso, tipo, em Plácido de Castro, caramba, sabe? Tipo, porque assim, fazer concurso no Acre é ok. Pô, você vai fazer PG é Acre, entendeu? De repente, PGM Rio Branco. Mas PGM do interior do Acre é para quem tá com disposição, cara. Pô, legal de verdade mesmo, parabéns. Eu acho que isso teve um papel importante, assim, sabe? Tipo, você foi ficando mais cascudo, assim, aprendendo a ganhar e a perder também, sabe? Tipo, legal, parabéns de verdade, assim. Tá Mas, certo. René, o que eu tô falando é que Plácido de Castro eu fiz escondida. Minha mãe, ela não morava comigo, né? Ela morava numa parte ainda, meus pais também. Então eu fiz sem ninguém saber. Eu fui pra lá, tipo assim, paguei minha passagem, paguei minhas coisas e fiz. E só contei depois quando eu tava aprovada. Porque eu sou assim, eu só conto depois que dá certo. Se não dá certo, ninguém fica sabendo nada. Tá Assim, certo, só quem realmente precisa saber.
Mas foi isso, também fiz escondida, não contei pra ninguém. Se tivesse acontecido alguma coisa lá comigo, ixi. Até hoje, em festa da minha família, de vez em quando alguém fala assim, o Renério passou em todos os concursos que ele fez e tal. É porque eu só falava que eu tinha passado, sabe? Os que eu reprovei, ninguém sabia, assim. Beleza. Então tá. Entendi sua trajetória todinha. Eu quero saber alguns detalhes agora, assim, do meio do caminho aí, sobre como você estudava. Você falou que você estudava muito lei seca e questões. Você tinha, assim, um horário definido para uma coisa e outra? Você tinha uma certa proporção, tipo, metade do tempo lei seca, metade questões? Era conforme o feeling do momento? Enfim, tinha alguma organização nisso daí? Eu sou muito desorganizada, então eu não tinha muito uma organização, sabe? Principalmente no início. Então, esse também é um outro conselho que eu dou para quem estiver assistindo. Se organizem, sabe? Façam um planejamento, identificando essa questão do número de questões, do peso de cada alternativa, do peso de cada conteúdo, né? Enfim. Então, não, eu foquei mais no núcleo duro, né? Que era a questão de processo civil, administrativo, constitucional, tributário e financeiro, que eu tinha muita dificuldade. Então, foi esse o meu foco. Eu vou tentar ir muito bem nessas e no resto a gente vai acrescentando aos poucos. Mas não tinha uma divisão. No início eu colocava uma matéria por dia, até porque quando eu comecei eu ainda estava advogando, mas eu tinha muito tempo para estudar. E aí foi mais tranquilo esse começo, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu estudava umas 8 horas por dia, tranquilo, assim. Eu ficava feliz por esse tempo para estudar. Mas era basicamente isso. Uma disciplina por dia, tinha uma meta de questões que eu queria fazer. Só que eu sou um pouco sem vergonha, sabe? No que concursos, o que eu fazia? Eu não gostava de errar. Então, eu não marcava a alternativa. Eu fazia os simulados, baixava e escrevia para o meu percentual de acertos não ficar muito baixo. Eu fazia isso. Então, o seu índice de acerto lá no concurso é tipo 95%. Não, era muito alto, tudo mentira, fake news, esse negócio. Porque eu fazia isso, eu imprimia, né, e marcava. Aí depois eu ia fazer questão pela segunda vez e já sabia a resposta. Sim, tá certo. É um bom jeito de subir a média no concurso, realmente é uma boa. Porque eu fiquei traumatizada, falava assim, meu Deus, eu tô errando tudo aqui, não é possível, eu não quero mais fazer questão. Aí, para isso não acontecer, eu dava um jeitinho ali, o jeitinho brasileiro. Então, eu fiz muito isso. E, na época, em 2019, eu não usava cursinho, mas depois eu comecei a usar o do Estratégia. Só que o problema é que os PDFs eram muito longos. E eu não sou uma pessoa que tem uma leitura rápida, sabe? E tinha muita coisa ali que eu não aproveitava. Eu gosto de todos, eu acho que todos são bons, mas tinha muita coisa ali que eu não aproveitava. E aí essa foi uma dificuldade que acabou me levando a focar mais em lei e em questões. Mas era muito bagunçado a minha rotina. Era bem isso do feeling, de quais questões eu estou errando menos, eu estou errando mais, para tentar realmente corrigir isso e focar no núcleo duro, que era o que tinha o peso maior. Entendi. Tá. Livro você não leu? Não sei se não... Para concurso, que eu digo. Tá. Para concurso, não. Só realmente PDF. Tá. Para a segunda fase, foram só cursos que você fez? Ou você chegou a adquirir algum desses livros de prática, assim? Ah, tá. Sim. O de Plácido de Castro, eu comprei um daqueles livros municipais, PGM municipal. E aí eu li o livro inteiro, né? Marquei meu admecum. Então, eu comecei... Tanto é que, do início, eu não fiz cursinhos para discursiva. Eu comecei a fazer porque eu percebi que eu tenho muita dificuldade em transmitir a minha informação por meio da escrita. A minha escrita, ela é confusa. Eu volto... E isso prejudica o examinador. Então, no início, era realmente treinar em casa e ler esses livros voltados para PGM, né? Que era o que eu estava fazendo na época. Entendi. Tem uma coisa que talvez tenha acontecido contigo, sabe? Não sei se é o caso, mas é bem possível. A linguagem, o direito na academia,
ele é muito mais complexo. Até o jeito que as pessoas estruturam os parágrafos, sabe? Você tem um parágrafo só que tem umas 3 ou 4 ideias concatenadas ali dentro. No direito, para concurso, a lógica é diferente, sabe? Você põe uma ideia só por parágrafo, a linguagem é super direta. Concurso, a linguagem é mais feia, sabe? Só que ela é mais objetiva, assim. Então, talvez você tenha uma linguagem um pouco mais voltada para a academia por causa da sua formação lá na faculdade, sabe? E aí isso pode dar uma certa dificuldade para fazer prova discursiva. Eu não sei se era o seu caso, mas eu já vi acontecer, assim, é bem comum até, sabe? Sim, eu acho que sim. É aquela questão de informações de acordo com o número de linhas. Eu perdia muito tempo com uma mesma informação em várias linhas. E aí eu não conseguia bater espelho. Eu, assim, ia Sim. relativamente bem, mas não conseguia ir para oral, né? Nos concursos que tinham oral. E aí foi a partir desse momento que eu falei, eu preciso de um cursinho específico para identificar qual é o meu problema. E até, René, isso que eu estou falando para você agora, não é uma coisa que eu identifiquei, é uma coisa que, né, corrigindo as minhas avaliações, me foi dito. Eu não uso Legal. muito linguagem direta, eu acabo utilizando muita linguagem indireta, eu tendo a colocar muitas linhas para pouca informação, sabe? Então, Sei, foco sei. muito no conteúdo só, e isso acaba prejudicando em discursiva. Sim. E ainda Ó, tem essa dificuldade, por sinal. tá, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Aqui, ó. Ó, não é para você ler durante a faculdade, enquanto você está estudando para concurso, tá? Mas se depois você quiser um dia, esse livro aqui, ele meio que mudou minha vida, sabe? Redação Jurídica do Antônio Gide. É muito bom esse livro, cara. É muito bom mesmo. Tipo assim, ele dá uma aula gigante sobre como escrever de forma direta. E fácil, só que com conteúdo, assim, sabe? Tipo, muito bom mesmo. Tipo, pô, me ajudou muito na prática da procuradoria a escrever conteúdos por revisão, sabe assim? Tipo, é um livro que eu indico para todo mundo, assim. Não vale para concurso porque ele é grande demais. Você vai perder muitas horas de estudo, não vale a pena. Mas Sim. quando você se aposentar dos concursos, é um livro legal, assim, sabe? Legal mesmo, para na prática, assim, sabe? Para você usar quando você for fazer suas peças lá na PGF, assim. É bem Sim. legal. Não, com certeza, eu vou super aproveitar essa dica. Até porque isso é uma coisa que eu não melhorei ainda. Então, eu preciso que seja para próximos concursos ou para a prática, né? Realmente olhar esse ponto. Não, é massa, é massa. É engraçado porque eu tinha um problema com discursiva também, sabe? Mas o meu era diferente do seu, assim, o meu problema. Porque eu sempre achei que eu escrevia mal, meio feio, assim, sabe? Então, aí o que eu fiz para concurso? Eu deixei a minha linguagem super objetiva para concurso. Tipo, eu não faço introdução, eu não desenvolvo as ideias, eu ataco só o núcleo do que foi perguntado e pronto, passo para a próxima, assim, sabe? Aí isso foi bom para fazer concurso porque eu conseguia bater os espelhos. Mas aí na vida prática foi ruim para mim, porque ficou uma linguagem ruim, assim, na prática, sabe? Você faz umas pecinhas muito pobres, assim. Aí eu tive que fazer o caminho meio que o contrário do seu, sabe? Eu tive que aprender a escrever melhor na prática para deixar mais robusto o que eu falava. Talvez você tenha que aprender, e aí põe umas aspas nessa fala, assim. Talvez você tenha que aprender a escrever um pouco pior, sabe assim? Tipo, deixar a sua escrita um pouco mais pobre para ficar mais curta e direta, sabe? Às vezes, para concurso, a gente tem que se permitir empobrecer um pouquinho assim, a linguagem. Não, hoje eu vejo isso com muita clareza. Eu concordo também. Economizar linhas, palavras-chave e realmente objetividade. Se der tempo para mais alguma coisa, aí a gente coloca. Mas era uma coisa que eu não tinha essa. É o que eu falo, Sim. né? A falta de orientação no início. Eu não conhecia ninguém que fazia concursos, meus amigos todos foram para advocacia. Fui começar a conhecer, tipo, ano passado. Então, eu não tinha essa noção, sabe? Hoje eu vejo isso. E aí é por isso que eu falo dos erros. Não faça isso. Seja uma pessoa organizada, planeje bem as suas metas de estudo. Não fique nisso de vai e vem, igual, eu preciso conciliar com magistratura, Ministério Público. Meu amigo, se decida. É um ou é outro, ou então sua jornada vai ser muito mais cansativa, longa, e você vai ficar frustrado. Porque a probabilidade de não dar certo, se com um a gente já tem uma dificuldade, imagina com dois. Mas por outro lado,
a live depois que está aprovada fica muito mais divertida. Tem esse lado positivo também. É verdade. Quando chega alguém aqui que sabe meio que aquele trajetória perfeita, a gente fala, pô, que legal, mas pô, que saco, né? Essa Legal live quando tem um concurso anulado no é. meio do caminho e tal, aí fica mais divertido. É desse jeito. É tipo assim, galera, façam tudo isso que eu falei aqui, façam diferente. Vamos colocar um outro enfoque Então, aqui. mas assim, eu acho que você tem uns méritos grandes, tá, Nani? É que você tem um estilo muito legal de falar, porque você faz meio que um certo humor autodepreciativo, assim, tá? Você tira a onda com você, o que é ótimo, faz você ser uma pessoa muito simpática, assim. Mas é minha obrigação apontar que você tem uns pontos fortes grandes, assim, sabe? Que eu não sei nem a clareza que você tem desses pontos fortes, mas você tem. Tipo, primeiro que eu falei que você é destemida, legal. Depois, você identificou rápido que concurso, lei seca era essencial e foi para cima, assim. Assim, não dá para saber como teria sido a sua caminhada sem isso, mas intuitivamente eu digo que talvez você nunca tivesse conseguido passar na primeira fase, assim, sabe? Porque o tanto que o fato de você passar em muitas primeiras fases demonstra o quão boa você estava em lei seca, sabe? E você vendo o que você falou, você reprovou, acho que Santa Catarina e talvez mais alguma, mas assim, mas você passou em várias, assim. Você reprovou em várias discursivas porque você passou para várias discursivas, né? Então, tipo, isso é uma coisa gigante, assim. Outro ponto que eu não sei se você chegou a pensar em desistir em algum momento, mas você não falou isso aqui, pelo menos assim, se pensou ou não. Mas assim, você perdeu várias vezes umas derrotas que imagino eu devam ter sido doloridas e você seguiu em frente, assim, já na sequência, sabe? Já foi fazer a prova assim, da semana seguinte, assim. Esse é o espírito mesmo, sabe? Tipo, e eu tenho a tese que quando você passa na primeira fase, você perde o direito de desistir, sabe? Porque até chegar lá ainda dá para desistir, porque, sei lá, porra, tem outras coisas para fazer da vida também. Mas você passou nas primeiras fases e foi para cima. E foi para frente, foi tropeçando e sendo aprovado e sendo reprovado e foi indo. E agora tem esses resultados gigantes aí, né? Tanto que você tá o quê? Você tá em 2 cadastros de reserva, né? Não, tá em vários, né? 2 só de Porto Alegre e São Paulo, tá na PGF, enfim. Eu tô. O problema é que os concursos que eu faço, muitos não dão certo, né? Mas assim. O que não anula, você também. O que não anula, ou então não tem algum problema depois de suspensão, eu não sei, né? Assim. Mas eu acho que grande, né? Eu tô em Porto Alegre, São Paulo, USP. E eu acho que eu me lembro, tipo assim, de grandes são esses. Tem outros PGMs menores, né? Do interior de São Paulo e tal, mas grandes são só esses 3. Então, não é só, sabe? É muito, assim. Tipo, a maioria das pessoas estuda muitos anos para ter uma aprovação dessa, sabe assim? Sim. E você Eu tem tô várias. vendo alguém perguntando se eu fiz Tocantins. Esses de 2021 e 2022, que aí é uma coisa que eu arrependo muito, porque eu não fiz. Eu fiquei meio que continuei estudando, mas desfoquei, fiquei parada. E aí, quando eu fiz o meu primeiro concurso de Magis, né, que eu fui para fazer a sentença, eu percebi que não era Magis. Então, assim, eu arrependo muito. Eu queria muito esse de 2021 e também alguns de 2022. Mas é isso, né? Faz parte. Não, faz parte, faz parte. Então, é possível que você já tivesse nomeado uma hora dessa se tivesse feito, né? A gente não sabe, mas de repente ele é uma PGE Rondônia, Amazonas, Rio Grande do Sul, enfim, tem várias procuradorias muito boas, algumas que nomearam bastante e tal. Então, de repente já dava certo antes, mas deu certo agora. Também não tem muito o que ficar. Não tem razão para lamentar com isso, não. Assim. Mas o bom daqui é justamente isso, né? Para a gente aconselhar outras pessoas sobre o que não fazer. Eu acho que se você quer alguma coisa, até isso da faculdade, né? Era uma coisa que hoje eu fico pensando, tipo, pô, eu fiz muita coisa na faculdade, sabe? Eu ganhei medalha de melhor aluna na faculdade. Oh, que legal. Sim, eu tive um enfoque muito de, nossa, eu preciso de nota alta, eu preciso mostrar meu desempenho acadêmico, preciso fazer estágio. Só que para concurso e até para o âmbito do mercado privado, isso não conta nada, sabe? Se eu tirei 90 ou 100 numa prova
da faculdade, não tem um diferencial. Então, eu me arrependo muito. Hoje, se eu pudesse dar um conselho, se você quer concurso, primeiro, acredite que vai dar certo, que é uma questão de tempo, porque eu também, eu acho que eu não fui direto para concurso, porque eu não acreditava que eu seria capaz. Eu tinha essa ideia, eu vou tentar advogar, porque eu acho que talvez assim eu consiga fazer meu nome mais rápido. Então, acredite em você. Se é isso que você quer, vá lá e lute. É porque uma hora vai dar certo, é questão de tempo. E comece o mais rápido possível, sabe? Eu não assisto da faculdade, é uma coisa que eu me arrependo demais. Da faculdade, de não ter começado com um cursinho direcionado, sabe? Já, tipo, o foco é esse, é isso que você precisa. E de todas as fases. Estudar sozinho é legal? Mas eu acho que, a não ser que você tenha algum amigo para te orientar, você não vai conseguir perceber quais são os seus erros. Essa questão da autocrítica é muito difícil, Sim, entendeu? sim. É complicado. Então, isso é um investimento para o futuro, sabe? Se você olhe, procure, faça esse investimento, porque vai dar retorno. Tá, eu acho que cortou um pouco o áudio aí, mas eu entendi. Acho que deu Não, para mas entender. pois era isso de que vai dar retorno mesmo, né? Ah, sim. Sim, sim. Não, não dá. Assim, assim, com todos os problemas que tem, no fim das contas, estudar é muito bom, né, cara? Sabe? Tipo, o, Sim, assim, você é uma menina, pô, sabe? Assim, tipo, a gente olha pra sua cara e vê que você é uma menina, assim, sei lá, sabe? Você vai ter 40 anos só de atividade na ativa para colher todos os frutos de todo o estudo, sabe? Então, assim, vale muito a pena e quem tem condições de investir um pouco nisso para conseguir fazer funcionar melhor, que faça, né? Tipo, enfim. sim. Eu tenho 26 hoje, né? Eu sou nova, mas não sou assim tão nova. A Não, é minha nova assim. sorte foi que realmente consegui formar mais cedo, né? Então, assim, como eu formei com 21, eu tive esse tempo para estudar pós-faculdade e descobrir o que eu queria. Mas ainda assim, mesmo assim, eu me arrependo muito de não ter começado a estudar na época da faculdade e não ter focado em uma área específica desde o início, porque isso de vai e vem, a não ser que você seja uma pessoa realmente diferenciada, o que não é o meu caso e não é o caso da maioria das pessoas, provavelmente não vai dar certo. Não, prejudica, prejudica. Só uma curiosidade, entrou o Lucas Iudi aqui e esses dias a gente fez uma live. Ele fez 157 mil questões, Noemi, no que concursos. Nossa, O bicho é um monstro, né? Caramba! Quando ele me eu não mandou sei o quantas print, eu questões eu fiquei. fiz, mas 150. Então, quando eu vi, eu falei: caramba, cara, eu não sabia nem que tinha 157 mil questões cadastradas no site, sabe? Quanto Nem mais o eu. cara fez, assim, caramba. É verdade. Realmente, todo mundo que está aqui tem um mérito, né? Eu conheci muita gente, são muitas histórias, e isso é uma coisa que eu gosto também. Se você estuda sozinho, às vezes você tem dificuldade de ter uma noção, olha, esse cursinho é bom, esse daqui não é. Como eu sou uma pessoa que também eu não sou tão ativa nas redes sociais, e eu não tenho pessoa, eu não tinha pessoas ao meu redor que estudavam para concurso, eu tive muita dificuldade. Então, assim, isso de juntar um grupinho que estuda também é muito bacana, sabe? Para Legal. trocar conselhos, recomendações. Não, é legal, é bom mesmo. É, por exemplo, eu tive muita sorte na minha caminhada, assim, porque eu encontrei uns concurseiros muito bons nos órgãos que eu fui trabalhar de nível médio, assim, sabe? Aí me ajudaram muito, assim, porque senão eu era perdidão. Pra você ter noção, Nami, no primeiro concurso que eu fui fazer, eu não sabia que existia conteúdo programático, sabe? Eu não sabia, não, de verdade. E aí, depois, uma colega foi falar para mim: ah, você viu que não tem tal coisa no conteúdo programático. Eu fiquei com vergonha de falar que eu não sabia, sabe? Eu falei: ah, eu vi sim e tal. Aí eu fui olhar o edital e falei: caramba, dá para saber quais assuntos vão cair na prova, que legal, sabe assim? Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, né? Faz parte. Hoje em dia, sua Sim. trajetória é incrível, René. Então, também deu certo, né? Não, é isso. Então, assim, se você consegue pegar orientação, ajuda muito, sabe? Ou com amigos, ou se não tiver, pelo menos tentar assistir uns vídeos no YouTube, sabe? Alguma coisa assim Sim. para ter um start e tal, porque senão. E aí acontece uma coisa que você falou, né? Tem um problema de autopercepção. A gente não tem muita noção de como a gente tá. E aí, sem falar com outras pessoas, às vezes a gente fica com a noção errada, né? Fica achando, sei lá, de algum modo errado Sim. qual é a nossa situação, assim.
Sim, porque se você não tem. Eu acho que a gente precisa muito dessas críticas construtivas. Se você não tem uma pessoa para te apresentar as suas falhas, ou então, tipo, nossa, esse ponto eu não entendi, você não foi clara, é muito difícil evoluir sem isso. E eu sou assim. Às vezes eu acho que eu estou falando uma coisa, mas na realidade eu estou falando outra coisa totalmente diferente. E isso repercute na minha escrita. Fala não é uma coisa que eu tenho um problema tão frequente, mas a escrita eu vejo que a minha informação ela não é clara. E eu só fui perceber depois, porque para mim, nossa, para mim tá ótimo, eu coloco tudo que eu preciso aqui. É bem assim. Tá certo. Noemi, quero agradecer demais sua participação aqui. Você é super gente boa, já gostei de você. É a primeira vez que eu te vi lá no curso de prova oral, sabe? Você é sempre divertida, tem um sorrisão assim e tal. Fiquei Obrigada. felizaço quando a Dani me disse que você tinha aceitado fazer essa live aqui com a gente. Muito obrigado, de verdade. E parabéns pelos resultados e pela trajetória. Você tem uma caminhada bem legal, cara. Bem legal mesmo. Obrigada, René. Eu que agradeço, viu? E agradeço também a todo o pessoal do Revisão. Eu acho que vocês foram essenciais na minha jornada. Eu sei que aqui não é para fazer propaganda, mas eu recomendo muito o passaporte. Eu acho que no longo prazo a gente economiza demais, sabe? Igual eu falei para vocês, eu já dei prejuízo e vou continuar dando É prejuízo. isso aí, isso aí. Assim, vou continuar utilizando, né? Então, só agradecer pelo convite e por todo o resto. Isso aí. Valeu, Noemi. Obrigado. Obrigado, galera. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Valeu. Tchau.